É assim, política é um assunto também que me atrai muito, né? Então, tipo assim, de tal forma que eu estudei muito, assim, política na essência. Os pensadores, então, que nem você falou, beleza, a esquerda, da onde que veio a esquerda? Quem são os pensadores? Surgiu da onde? A direita e tal. Então, são coisas assim que eu me atraio. Eu já pesquisei bastante. E realmente dividir para dominar, né? Se você divide a sociedade, fica muito mais fácil você dominar. Agora, se o povo é Torre de Babel. Exatamente. Por que eles conseguiram? Que o povo era um, falava uma língua só, tipo, fechado num projeto. Qual que você acha que é a melhor forma de governo? O que nós vivemos hoje? Que é o capitalismo, socialismo? Então, você até falou no começo da questão da monarquia, né? Que é um assunto que te atrai, né? Se a gente pensar biblicamente, monarquia, né? Que, tipo assim, na Bíblia, se pegar no Antigo Testamento ali, na verdade não era bem um projeto de Deus que o povo fosse dominado, né? Mas eles insistiam em ter alguém, né? Certo. Aí Deus falou, não, então eu vou instituir um rei, né? Não foi assim? Foi. Então Deus instituiu o rei. Só que assim, é que nem a Bíblia fala, né? A própria Bíblia também fala, né? Se o rei for bom, o povo se alegra. Se for mal, Chico, boiou, mano. o povo perece. Aí boiou, né? É que assim, é muito polêmico isso, mano. Por exemplo, no Brasil, mesmo um parlamentarismo, né? Você tem um parlamento, presidencialismo, que nem no Brasil é presidencialismo, né? Sim. Você tem o presidente, tem o parlamento, que são os deputados, tem o Senado. Mas assim, se mesmo sendo nesse sistema, muitas vezes não impera a democracia, mano. Eu acho que Não impera a eles democracia. falam de democracia, mas eu não vejo democracia aqui. É Mano. uma pseudo-democracia, né? Pseudo-democracia, pelo menos no Brasil, né? Então é muito polêmico. Certo. E hoje você... Bom, acho que aqui tá claro pra gente, né? Que a gente defende uma causa de família. E o outro lado não defende, o direito e esquerda. Exatamente. Fica essa guerra, certo? É essa divisão que você fala que existe hoje, mano? Divisão na sociedade? O dividir pra dominar, né? Direita e esquerda. Não, acho que isso tá muito dividido. Ou É que nem você pende falou. mais pra direita, mais pra esquerda. A sociedade brasileira? Meu, o Brasil é um país altamente conservador. Eu vejo que o Brasil, a maioria é conservadora. Você acha que a gente é conservador? Eu acredito que a maioria sim. Certo. Por exemplo, vamos levar em consideração a última eleição para presidente, 50-50. Deu 50, então vamos falar que 50-50 é assim, né? Um lado teve, né? Mas beleza. Cidades que 30 mil pessoas votaram no presidente, sendo que a cidade tem 5 mil pessoas. Entendeu? Mas tudo Só que vamos levar em consideração que ficou 51-49, sei lá, alguma coisa assim. Então significa 50%, 50%. Só que tem uma grande multidão que não foi votar. Entendeu? E na maioria das vezes é galera mais velha, né? Que, não vou votar, não vou sair de casa. Então, na verdade, o Brasil é um país conservador. Qual a importância de política pra você, cara? Política? Você acha que isso deveria ser um assunto pautado em escola? Sim, com certeza. Nas igrejas? Eu acho que assim, na escola deveria ser bastante pautado. Ele é pautado. A política ela tá muito presente na escola, só que infelizmente, que nem você já deixou bem claro, né? Eu obviamente, sou cristão conservador, né? Mas a gente vê que a estrutura escolar toda, desde do topo até a base, da universidade até a escola pública, ela é altamente dominada pela esquerda. Então, assim, não tem como. Na escola é muito falado de política, mas é sempre falado pela esquerda. Exatamente. A propaganda da esquerda. Isso é algo eles que estão não... fazendo a goela abaixo
A futura geração seja esquerdista. Doutrinação. Na escola acontece muita doutrinação. Uhum. É assim, não vou falar que é toda hora, não é, mas realmente a maioria dos professores que se importam em doutrinar são, não que não tenha professores de direita, não é isso. Tem bastante professor conservador, principalmente os mais antigos. Só que os que se importam em doutrinar, em ensinar, em incutir política na mente da meninada, normalmente são os de esquerda. Esquerda, então. Porque eles entendem a missão deles, porque eles realmente fazem um projeto missionário. Existe essa. Existe. Existe, né, cara? Existe. Eles fazem missão, tipo assim, é realmente de, vamos formar essa galera pra lá na frente lá. Daqui uns anos, então, você acredita que esse conservadorismo vai cair pro liberalismo? Então, aí, A por mídia exemplo... trabalha muito pro liberalismo, né? Você Sim. vê, por exemplo, às vezes eu chego da igreja, mano, aí meu pai gosta muito de assistir aí uns canais aí. E eu vejo que os programas, cara, que antigamente eram um conceito familiar, hoje é um negócio muito liberal, cara. É muito assunto, assim, pornográfico. Uhum. Cara, eu vi esses dias aí o Sérgio Malandro, vou falar aqui que um cara que antigamente mexia com crianças, brincava com crianças, um programa de família, mano, falando coisas crachadas de pornografia, mano. Isso hoje em dia tá complicado. Sem pudor nenhum, fora, nada contra, mas é muita apologia ao homossexualismo, cantores transgênicos, eles passam muito isso, sabe? Focam muito isso dentro de programas que antigamente não tinha esse tipo de coisa. É uma certa forma também de quebrar a estrutura familiar, né? porque assim, quando a gente fala de família, a gente tá falando de estrutura familiar conservadora, normalmente, né? Que pelo menos é o que a Bíblia defende e o que a gente também, né? A gente defende a família tradicional, né? Sim. E aí essa família tradicional que eles tentam quebrar, né? Esse molde de família. Então, tipo assim, pai, mãe, não. E é o que você falou, ó, que legal. Que você falou, na hora eu puxei na mente esse gancho. Mas realmente, por exemplo, às vezes a menina que cresce sem o pai, tipo, lá na frente vai ter uma questão ali. Sim. Porque ela cresce sem ter um modelo de pai, aquele que vai proteger, que vai cuidar. Aí às vezes ela vai arrumar um esposo, mas ela não vai ver muito como esposo, vai ver como pai. Mano, dá uma... Porque, ó, tem a questão das energias, né? Tema. Energia masculina e energia feminina. Quando nesse caso que você falou, ela pode crescer com muita energia masculina. Ou seja, ela vai ser muito dominadora, muito manipuladora, porque como ela não teve o pai, as coisas precisam acontecer, o ecossistema ele tá fluindo. Então ela assumiu essa responsabilidade de um pai, esse posicionamento. Então automaticamente ela vai ser aquela mulher empoderada. Quando em contrapartida ela encontra um rapaz que foi muito mimado pela mãe, muito cuidado pelas avós, aquela coisa tudo muito mimada, ele atrai energia feminina. Feminina, né? E aí é onde que vai ter esse conflito de coisa, onde a mulher questão de gênero, né? Eu não digo nem gênero, porque assim, às vezes as pessoas confundem. Eu estava estudando sobre isso, né? Faz parte também do meu curso que eu futuramente pretendo estar trazendo pra galera, que fala sobre a energia masculina e feminina, não tem a ver com sexualidade, mas tem a ver com comportamento. A energia masculina é a energia da razão, pés no chão, do raciocínio. A energia feminina é da emoção, o emocional. Então, quando a gente fala de energia masculina e feminina, a gente tá, na psicologia, na terapia, a gente está falando desses comportamentos. Uhum. Então, quando o pai é ausente da menina, ou ela pode assumir o papel do pai, ou ela pode se amedrontar, ficar assustada do mundo e se recuar. Ou ela vai ser altamente... Então, vai ter esses dois tipo assim, quando ela casar, muitas vezes ela vai dominar o marido, porque né? ela já nasceu com esse conceito de dominação. Isso então ela mesmo. que vai ser porque não tinha a figura do pai que colocasse ela no lugar dela. Porque realmente o pai, ele traz essa questão de, eu mando, tipo assim, entre aspas, né? Governo, liderança. Tipo, eu sou... Essa figura do pai. Não que o homem, ele esse conceito de homem
dominador. Não é a questão do... ditador. É tipo assim, a figura, né? Sim, porque o homem representa governo, liderança. Né? É isso mesmo. Então ela não vai ter essa referência. Ela pode ter de um tio, ela pode ter do irmão mais velho, entendeu? Mas não é o pai em si. Aí lá na frente vai dar um conflito, vai, né? Não, dá um conflito. É isso mesmo. Demorei pra entender isso, Davi. Não, Por isso que eu gosto de terapia e eu tô entrando nessa área, tô fazendo alguns cursos, né? E esse canal é voltado pra isso. Eu fui um cara que eu cresci muito dentro do sistema religioso. Bíblia, tal, vamos falar do que você quiser. Bíblia. Eu fiquei religioso. Só que Deus, nesses últimos anos da minha vida, depois de tudo que eu vivi, de luto, de separação, de falência de empresas, tudo, que eu cheguei no fundo do poço, aí você se questiona, Deus, por quê? Se eu fui tão espiritual, menino de oração, de monte, de jejum, falar em línguas e tal. Porque faltou o outro lado. Assim na terra como no céu. Ou seja, as coisas espirituais elas têm que andar com as coisas naturais. O comportamento certo com as palavras certas dá o resultado esperado. Eu sempre falo que palavras são como munições. Se você usar na arma certa, ela vai fazer um estrago. Mas se você deixar ela guardada numa caixa, são só munições. Sim. Então, quando eu comecei a entender os conceitos das palavras que eu acreditava, começou a mudar muita coisa na minha vida. Por exemplo, fé e crença. Parece a mesma coisa, mas são diferentes. Sim, é verdade. Uma coisa, a fé... A fé é mais pra ação, né? A fé te faz manifestar a salvação e a crença te leva à salvação. Então a gente acha que eu sou uma pessoa de fé. Às vezes a pessoa é uma pessoa de crença. E eu descobri que eu fui uma pessoa de crença durante esses anos todos. Eu nunca tive fé na minha vida. E hoje eu não tenho fé. Depois eu até tenho um vídeo sobre isso no meu canal, sobre fé e crença, qual é a diferença. Tá numa das playlists. Porque eu falei, são coisas diferentes. Então, todos os comportamentos da minha vida eu vim ressignificando. Por que eu ajo assim? Por que eu sou assim? E eu descobri que eu, Samuel, tenho muita energia feminina. Eu falei, caramba, mano, porque eu só encontro meninas autoritárias. Aí você fala, será que eu tenho um dedo podre pra isso? Pra relacionamento? Não. É o seu comportamento. Que aí entra o equilíbrio, né? Você atrai o oposto. Os opostos se atraem nesse sentido, de energia, de comportamento. Então eu comecei a entender por que eu atraio certo tipo de pessoas na minha vida, autoritária, porque eu tenho muita energia feminina. Então eu comecei a trabalhar a energia masculina que faltava em mim. Sim, pra equilibrar, né? Detalhe, não tem nada a ver com homossexualidade. Sim. Isso é porque as pessoas confundem. Não, sim. Sabe aquela criança que as pessoas olham assim e falam, nossa, esse aqui vai ser... Olha o jeitinho dele. Mas não é isso, é que ele recebeu da mãe na gravidez, na gestação, muita aquela energia, né? Feminina, muito carinho, muito mimo, e você vai recebendo isso. E às vezes a falta do pai causa isso também ou não? Do pai, da mãe, causa? Causa? Tipo assim, um menino que é criado só com mãe, tipo assim, não teve pai, aí vai causando também, né? Então, ele vai recebendo só energia feminina, não, depende né? do comportamento da mãe. Se a mãe for ausente, ele tem que se virar no mundo. Então, automaticamente, ele vai desenvolver muita energia masculina. Porque ele tem que aprender a se virar, porque a mãe é ausente. A mãe tem que trabalhar, a mãe tem que estudar, a mãe tem que seguir a vida. E a mãe, ela tá cuidando da casa, cuidando de tudo. Então, a mãe não tá com o tempo para ele. Então ele tá sozinho. Depende muito da forma que a mãe vai isso, por isso que não criar, dá pra pegar um caso, né? e fazer um exemplo. Sim, entendi. É muito relativo, muito né? relativo. Interessante. Mano, eu sou apaixonado por terapia por causa disso. Quanto mais eu vou fuçando, descobrindo, mais você tudo vai fazer um sentido, mais... cara. Muita coisa vai fazer um sentido. Não, legal, muito bom mesmo. E hoje eu olho pra mim e falo que sou outra pessoa. Quando eu olho pro Samuel lá daquela época, eu tenho até vergonha. Sério, mano, eu não gosto. Mano, eu falo, como eu pude ser esse cara, velho? Como eu pude? Hoje era pra mim estar em outro nível financeiro, espiritual, era pra estar em outro nível. Entendi. Mas por que eu não tava? Por causa das minhas crenças. Sim, humildade, com pobreza. Eu tinha, inconscientemente, descobri recentemente que eu tinha medo de ser rico, porque rico, pra mim, era como soberbo, arrogante, não ia pro céu. Eu tinha esse preconceito. Depois eu entendi uma coisa que é riqueza e uma coisa que é soberba. E eu fui separando umas coisas das outras e o meu comportamento, meu pensamento foi mudando. Eu tinha medo de comprar um relógio da hora, uma camisa cara, porque eu recebi isso da parte da minha mãe. Entendeu. Que a parte da minha mãe vem com essa questão da humildade, uma falsa humildade.
entendeu? Ser humilde, né? O falso humilde. Ou seja, não precisa gastar muita grana, não precisa Não, vai morrer, vai ficar por isso. Não, uns podem, outros não. É besteira, é vaidade. E também a igreja me influenciou muito por essa falsa humildade. Né? Os ricos não entrarão no reino de Deus. Se você tiver 2, você tem que dar para as pessoas. Você não pode ser muito, porque senão vive soberbo. O crente andar de carro importado e as pessoas passando fome. Já ouviu isso, mais ou menos? Já, ô louco. Então bastante. eu cresci com essas coisas habituadas na cabeça, mano. Então eu tinha um conceito de pobreza, cara, muito grande. Graças a Deus agora eu tô desmistificando tudo isso aí, mano. Eu acredito que existe uma questão do equilíbrio, né? Tipo assim, Deus, ele é um Deus de prosperidade, né? Ele quer o nosso bem, lógico. Só que a gente não vai resolver os problemas do mundo inteiro. Não vai. Mas você pode resolver o problema de alguém que tá do seu lado. Como isso é tipo assim, se você prosperar, se você, né, subir de nível, você pode investir em alguém que tá perto. Você não vai resolver o problema do mundo, mas aí que você tá pode praticar a da palavra. Soberba e da humildade. Exatamente. A humildade você contribui, você participa, você ajuda. O soberbo ele tira. Um dá e o outro tira. Porque o soberbo ele quer tudo pra ele. O melhor lugar, as melhores opções. Isso. O cara é soberbo, ele não olha pro lado, não dá bom dia, não dá boa tarde, ele é soberbo, ele se acha que é o top. Total. Agora a pessoa que é rica, tem condições financeiras, mas é humilde, bom dia, boa tarde, boa noite, tá dando, tá distribuindo. Como você falou, tá contribuindo, dá uma carona. Tá semeando, né? Entendeu? É isso Exatamente. Então quando a gente começa a aprender essas coisas e a desmistificar, mano, aí você entende por que o seu vizinho tá bem e você não. Sim, sim. Eu tenho até uma mensagem minha também. São crenças limitantes. Crenças Já ouvi falar limitantes sobre e isso. crenças fortalecedoras. Quem que fala sobre isso? atração. Crenças militantes? São aqui Bastante, né? psicologia quântica, né? Tem muitos assuntos sobre isso. Eu já estudei também E crenças limitantes. dentro da matéria tem, porque a crenças, né, tem a ver com a fé. O que é o poder da atração, a lei da atração? Já ouviu falar? Alguma coisa assim? Você atrai o que você acredita? Mas a lei da atração em si, por si só, já ouviu falar? Não, acho que não. É um conceito que tem da química quântica que pra mim é a fé. Só que muda o nome, mas o conceito é o mesmo. É você acreditar e ter firmeza naquilo que você não tem. Como se você já tivesse. Porque a lei da atração, muitas pessoas pregam como crença. Eu acredito que vou ter um bom emprego. A lei da atração não. Quando você realmente tem certeza, você estuda, se prepara e vai atrás do bom emprego. Aí Uma ele fica vem, no aí ele chega, né? misticismo e a outra fica no campo do realismo. Acontece muito isso dentro da igreja, cara. Receba a tua vitória, Davi. Deus está te dando a tua vitória, receba. Aí você fica lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Dormindo. Aqui, ó, só. E a vitória aqui? E a vitória não chega. Tá muito fácil ser crente hoje, cara. Você recebe a vitória e tá tudo bem, mano. Mas não é bem assim que funciona. Não, entendi. É tipo assim, que nem falar oração, né? Tipo, você vai orar, mas você tem que agir também, né? Olha que legal. Oração. Separa as palavras. Então, Pode orar separar. e ação. O que é né? orar? Orar é clamar, né? Suplicar. Falar, conversar, oratória. O deputado está orando agora no momento do parlamento. Ele Pode está ser falando. voltado ao declarar também, né? Declaração, Declarar. conversação. Mas tem que ter ação, né? Aí você coloca isso, a palavra ação, que é movimentar, fazer, acontecer. Então você junta as duas, ou seja, é fazer aquilo que eu falo. O que é oração? É isso mesmo. Fazer aquilo que eu falo. Sim, isso mesmo. Se a gente for no fundo da palavra. Por que as orações dos cristãos não são respondidas? Porque você só está falando, mas você não está fazendo. Não Deus, tá eu quero agindo. um emprego bom, mas o que você está fazendo para ter um emprego bom? Quero um relacionamento, o que você faz para ter um relacionamento? Continua sendo a mesma cara. Pornografia em cima de pornografia, É isso mesmo. não cresce Não sai pra mentalmente, lugar, não se relaciona. não se relaciona, só vai ali para aquele mundinho seu, não economiza uma grana, É isso mesmo. só vive, entendeu? E aí, as suas ações diante daquilo que você fala? Isso mesmo, é verdade. Eu fui muito questionador, cara. Meu Deus, por que, mano? 40 anos de idade, tô no fundo do poço, velho. Quantos montes eu já subi, mano? Quantos jejuns eu fiz, e aí, mano? Aí foi onde Deus falou comigo. Comportamento certo na frequência errada. Equilíbrio, como você falou, equilíbrio. Equilíbrio. Se você é muito espiritual, você vira religioso. Se você é muito natural, você vira mundano.
Carnal, né? Assim na terra como No céu. Equilíbrio. Equilíbrio. É isso mesmo. Então a gente tem que andar com as duas asas, né? Eu falo que a terapia e o espiritual tá ali, ó. Como um avião. Se as duas asas não tiver frequência, ou ele pode pender, ou não pode nem subir. É isso mesmo. Que tem igrejas que não querem esse assunto de terapia, mas nem coisa do mundo, é coisa do diabo, ciência. E não nada, é, né, mano? mano? É nada. Até mesmo eu, assim, particularmente, vejo a questão, por exemplo, dos signos, que fala, você é qual signo, não sei o que e tal. Eu já dei uma estudada, assim, meio que por cima, e às vezes as coisas meio que batem um pouco, né? Totalmente. Mas, assim, eu acredito que não é... Eu acredito que, assim, é algo que próprio Deus, ele fez, porque, assim, por exemplo... Se todo mundo gostasse de matemática, Como ficaria, né? cadê a arte? Como que ia ter arte? Se todo mundo... Você entendeu? Então, tipo assim, o próprio Deus, ele distribuiu, eu creio dessa forma, ele distribuiu para que no mundo tivesse o quê? Um equilíbrio. Uhum. Você entendeu? Sim, tanto que tem o traço de caráter. Já ouviu falar? Já ouvi falar, já. São 5 traços. Já ouvi, já. 5, cara. Não é 2, são 5. São 5 pessoas diferentes no mesmo ambiente. São 5 pessoas com pensamentos, comportamentos diferentes. Diversidade, mano. Aham. E isso é incrível. É a criação perfeita de Deus, cara. Então eu vejo que assim, na verdade, é que o homem, tipo assim, Deus ele cria as coisas. É que nem fala, o diabo ele não cria nada, ele só copia. Ou ele só deturpa. Então, tipo assim, Deus ele criou as coisas de uma forma, o diabo vem, pega um outro contexto e deturpa e aí faz as pessoas acreditarem da forma dele. Mas a Exatamente. essência, na verdade, tudo veio de Deus, né, cara? O universo, tudo. Muito, cara. Não é verdade? Tem muita coisa, como eu falei pra você quando a gente tava vindo, né, mano? Tem muito assunto que eu vou ficando doido.